Então, eu já tinha comprado esse livro, porque há mais ou menos 2 anos e meio atrás eu estava interessada nesse assunto, por causa das minhas caminhadas aí, nesse mundo da espiritualidade. A questão é que ele estava comigo e eu, primeiro, não fui lá ler. Coisa que todo mundo sabe como é que funciona, né? A gente compra livro e não lê. Porque a gente resolve comprar, porque é bonito, porque, né, dá segurança, sei lá o quê. A gente compra. Né? Livro e outras coisas mais, a gente compra. Mas eu comprei. Tá, aí depois que eu ultrapassei a primeira barreira, não é, que é comprar e nunca ir lá ler, eu me deparei com a segunda barreira. Qual foi a segunda barreira? Eu não conseguia ler. Não conseguia ler. Não gostava, implicava, criticava. Teve um momento que eu até disse, para que eu comprei isso? Só que, na verdade, o que estava acontecendo? O que estava acontecendo é que o meu programa, meu software, condicionado, não aceitou aquela informação que, na verdade, vai na contramão, vai totalmente na contramão das minhas... Vocês vão ver esse termo aqui que a gente vai falar, das minhas vássanas. É a maneira como os hindus, os védicos, chamam os condicionamentos. Né? A gente dá o nome de condicionamento, de crença, os védicos chamam de vássanas. O que são essas vássanas? E é sobre as vássanas, sobre karma, que a gente vai estudar. Tá? Eu pretendo ler com vocês alguns trechos e lendo, parando, refletindo, tá? Com vocês. Pedindo a Deus que ele se revele, porque senão eu não consigo. Mas eu senti que dava para ser, que Deus ia falar através de mim, porque se ele não falar, eu vou dizer para vocês, ó, parei aqui, porque sem ele não dá para fazer nada. Então, quando eu consegui, eu própria venci a barreira de conseguir ler, eu li esse livro assim, ó. Eu comecei a ler, ele tem 8 capítulos, não é um livro grande, a verdade é essa. E também não é um livro que você, não é um romance, não é aventura, não é uma coisa que você fica assim, ai, que legal essa história, eu vou comer mais um pouquinho dela. Não, não é. É algo muito profundo que tem que digerir. Por isso que eu falei aqui que até que vai virar uma espécie de meditação. Porque são conceitos, gente, que nós não estamos acostumados a ouvir, entendeu? E eu vou logo avisando, são conceitos que desestabilizam muito tudo que a gente acreditou um dia que era a gente mesmo, que era a vida, que era a verdade, que era Deus, entendeu? Porém, como são conceitos que seguem o embasamento lógico, entendeu? São conceitos que a gente vai compreendendo, não é coisas, não são conceitos, não é uma Bíblia que a gente lê e diz assim, acredite, leia esse versículo e acredite em Paulo e João. Não é acreditar. São conceitos que, através de uma sequência lógica, levam a gente a compreender. Então, não se trata de um conceito novo que eu tenho que acreditar. Não tem que acreditar. Na verdade, a ideia é que vocês não acreditem em nada, mas que nós juntos aqui possamos checar as informações, porque Vedanta, que é a tradição que eu sigo, né, Vedanta, a última parte dos Vedas, né, os Vedas eles têm 4 livros sagrados, e o Vedanta é a última parte, a parte final dos Vedas. Tá? A Dvaita Vedanta, Dvaita é 2, a Dvaita é não 2. Então, a Dvaita Vedanta é a ciência da não dualidade estudada pelas Upanishads, que são os últimos, as escrituras finais dos Vedas, entendeu? Então, é um conhecimento para lá de vasto, de antigo, de profundo, que eu nem sei se eu estou à altura de estudar com vocês, entendeu? Mas vamos embora lá para ver. Over and over again, entendeu? A gente não vai assimilar isso de uma tacada, não. A gente tem que ter paciência, porque é algo para a gente refletir junto e tem que fazer sentido, entendeu? Senão, não rola. Tem que fazer sentido. Tem que fazer o clique aqui dentro da gente, ok?
Se a pessoa aceitar que ela está perdida, mas quiser continuar, vale a pena. Não, e eu vou dizer um negócio, vale a pena. Porque o próprio fato de você, da gente, isso estou falando por experiência própria, da gente estar exposto a esse conhecimento, parece que tem alguma coisa que acontece, entendeu? Então, mesmo que a gente ache assim, pô, não assisti a aula 3, nem 4, nem 5, e essa aula 6, eu não vou, não, vem. Vem, fica perdido, mas fica aqui assistindo perdido mesmo. Porque vale a pena. Entendeu? Vale a pena. Só que pode ser que você nem fique perdido, porque existem conceitos aqui que vão se repetindo, vão se repetindo, vão se repetindo, então tá tudo certo, tá? Então, assim, o que vocês vão notar? Deixa eu logo avisar vocês do que vocês vão encontrar aqui no livro, tá? Porque foi a impressão que eu tive, tá? Na verdade, quando a gente fala de Adwaita, de não dualidade, a gente está falando, né, de uma ciência, não é uma religião, tá? É uma ciência que, na verdade, investiga, entendeu? As causas da minha existência, as causas da nossa existência, entendeu? Só que esses livros seriam livros que não foram escritos, eles foram revelados. Aí vocês vão dizer assim, foram revelados por quem? Eles foram revelados para aqueles homens que vocês já ouviram falar que existe lá na Índia, aqueles que ficam só com a roupinha do corpo, mendigando, dentro da caverna, vivendo de prana, aquelas pessoas que a gente pensa até que não existe, que é ficção científica, pois é, eles são chamados de rishis. Entendeu? Então, esses homens, esses sábios, esses rishis, esses que viviam na caverna, viviam na montanha, viviam meditando, esmolavam, não queriam nada, viviam com praticamente a roupa do corpo, foi para esses homens, esses sábios, esses rishis, que as escrituras foram reveladas. E aí as pessoas podem perguntar, pô, mas peraí, mas quem é que prova que isso não foi piração, não foi, né? A questão é justamente isso, é o poder que essas escrituras têm, entendeu? É a capacidade que elas têm de trazer para a gente alento. E não é só alento de uma fé cega, é entendimento mesmo, lógico. Entendimento lógico, entendeu? O que elas falam, e o Karma Yoga é a porta de entrada, entendeu? Karma Yoga, eu vou colocar daqui a pouco para vocês verem, né? O significado de Karma Yoga, porque a gente tem o entendimento de tanto de karma como de yoga totalmente diferente do que é na verdade. Primeiro, acho que a maioria aqui entende karma, pô, tipo assim, aquele negócio que a gente sempre falou, né? Ai, meu Deus, é meu karma, né? Espetei Cristo na cruz, então é por causa disso que agora eu estou aqui empacada, isso é karma, não é? E outra coisa que a gente pensa, quando a gente pensa na palavra yoga, é o pessoal fazendo né? Ginástica, alongamento, para o corpo ficar bem. Não que essas práticas não sejam práticas legais e bacanas e tudo, mas o yoga, a palavra yoga significa união, basicamente. Entendeu? Basicamente. E a palavra karma, ela tem dois significados, tá? Um significado para nós que vamos estudar o Karma Yoga, tá? E o outro significado assim mais generalizado. Para a cultura védica, para os hindus, karma é simplesmente o entendimento do karma é simplesmente assim, efeito, ou seja, resultado das suas ações. Ponto. Tá? Karma. Mas, se você for pegar, nesse contexto que a gente está estudando, que a gente vai estudar, a palavra karma, ela só significa uma coisa, que é ação. Ponto. Ponto. A palavra karma seria a minha ação, a minha atitude. Como é que eu ajo? Tá? Basicamente, tá? Então, só que para o Karma Yoga, na verdade, é como se a gente estivesse estudando a ciência da ação, tá? Eu coloquei lá na capa lá da divulgação que eu coloquei desse grupo, né? É um ensinamento sobre a vontade, porque vocês vão ver que para haver uma ação, primeiro tem que haver vontade, tem que haver um pensamento. Primeiro nasce um pensamento, esse pensamento cria uma vontade, essa vontade cria uma ação, tá? Tem essa sequência aqui. Então, por isso que educação da vontade. Por que eu botei lá, né? Educação da vontade. Por quê? Porque imagina, gente, quantas vezes a gente já prometeu que a gente ia começar o ginásio, ou que a gente ia parar de fumar, ou que a gente ia parar de comer carne vermelha, ou que a gente ia aprender a andar de bicicleta, whatever.
Quantas vezes a gente fez essa promessa e não conseguiu? Por que a gente não conseguiu? Porque a nossa vontade não era forte. Entendeu? Então, a gente tinha uma ideia sobre aquilo, mas a nossa vontade não era equivalente à nossa ideia sobre fazer aquilo. A gente tinha uma ideia sobre aquilo ser bom. Ah, que legal. Né? Se eu perder uns 4, 5 quilos, maravilha. Ou então, se eu começar a fazer ginásio, é bom para a saúde. É bom para a saúde, para a academia. Né? Eu sei disso. Eu sei. Mas eu saber não é suficiente para mim conseguir executar, não é verdade? Vocês não concordam que tem muita coisa que a gente sabe e a gente não consegue executar? Por quê? Porque nossa vontade não está equivalente, entendeu? À ideia. Eu não vou falar nem ao nosso desejo. Por quê? Porque, na verdade, se a gente verdadeiramente desejasse começar a fazer o ginásio, a academia, como chama no Brasil, se o desejo fosse forte, a vontade também seria forte, entendeu? Então, o que é verdadeiro é que eu tenho uma ideia que o melhor é eu começar a fazer exercício físico, porque é bom para a saúde, é bom para o coração, para o glicerídeo, né? A gente concorda que todo mundo, no mundo inteiro, diz é bom fazer exercício físico, não é? Todo mundo fala isso. Nenhum médico diz que faz mal para a saúde fazer exercício físico. Então, por que a gente escuta isso sem parar? A gente praticamente fica culpado porque a gente não faz isso. Entendeu? A gente escuta uma ideia e a gente não é capaz de executar a ideia. A gente sabe que a ideia é boa. I agree, eu concordo com a ideia. Mas na hora de executar, eu não persevero. Por quê? Porque não era a ideia não era própria. Ou melhor dizendo, eu não digeri a ideia. Na verdade, o que eu digo? Eu não entendi realmente por que eu tenho que andar e caminhar, não sei o que lá, porque eu, na verdade, eu não gosto, pô. Assim, vamos colocar assim, vamos imaginar aquele que não gosta. Não gosta, o cara não gosta. O cara não gosta de nadar, o cara não gosta de andar, o cara não gosta de caminhar, o cara não gosta de ficar puxando ferro. Não, né? Tem os que gostam, né? Os que gostam, nice. Para esses é assim, chute no pé. Mas aí, para esses que gostam, por exemplo, do exemplo que eu dei das questões físicas, vão ter outras coisas que não vão gostar, que vai ser o equivalente ao que eu estou dando aqui para mim, preguiçosa aqui da Silva, porque eu tenho de exemplo da minha pessoa e a pessoa aqui é preguiçosa. Entendeu? Simples assim. Então, veja, se essa ideia não fosse uma ideia que eu comprei... Ah, não, mas aí o que acontece? Acontece que eu simplesmente estou andando, né? Tipo assim, adio, faço o ginásio, depois eu largo, não sei o quê, beleza. Aí um dia eu levanto da minha cama e tem um ciricutico. Tem um ciricutico, meu coração acelera, parece que vou morrer, não sei o que, vou ao médico. O médico disse, está fazendo exercício físico? Eu disse, tentei. Aí ele, pois, né? E tal. Só o que acontece? Não vai ser o médico me culpando, vai ser o susto que eu tomei que pode fazer com que a minha vontade cresça. Por quê? Porque eu não quero morrer. Mais do que não querer caminhar, a gente não quer morrer, gente. Entendeu? Entendeu? Então, quando esse tipo de situação acontece, são situações que a gente poderia dizer que são os mensageiros do demônio, que na verdade é anjo. Por quê? Porque eu tomei um susto do caraças, viu que eu falei um palavrão irremediado? Um susto do caraças. Então, nasceu uma vontade, digamos que a vontadezinha aumentou. Não é? Não aumentou? Por quê? Porque a vontade de me manter viva é maior do que a preguiça de caminhar. Então, a minha vontade, por causa de um evento externo, aconteceu um evento externo, que evocou de mim, de maneira espontânea, a vontade, então, digamos que subiu 20% da minha vontade de caminhar, tá? Então, o que acontece? Sem essa vontade ser fortalecida, a gente não consegue executar a ação adequada. Tá?
Então, quando a gente fala do Karma Yoga, a gente vai estudar o Karma Yoga, a gente vai estudar, assim, com mais pormenor, não é? Esses elementos assim da vontade, né? Os elementos que obstruem a vontade, né? E também a gente vai entender também de uma maneira um pouco mais assim aprofundada o próprio conceito do karma que a gente, né, já ouviu falar várias vezes, como vidas passadas e a gente vai entender um pouquinho melhor isso, porque na verdade, né, sem vontade forte. Olha que isso aí é uma coisa muito forte, muito poderosa que eu compreendi, né? É que sem vontade forte, nós não temos livre-arbítrio, entendeu? E aí, qual é o exemplo que eu dei? Eu dei o exemplo agora do ginásio, que eu sei que é bom para a minha saúde, quero começar, mas desisto. Aí tomo um susto, a minha vontade aumenta porque eu não quero morrer. Nem quero entrar no mérito de que tem pessoas que têm que passar vários sustos, várias vezes, para poder realmente a vontade de crescer. Quantas pessoas a gente já não ouviu falar, ou mesmo a gente, sei lá, momento onde a gente falou assim, pô, não estou conseguindo sentir nada, estou congelada. Aí depois o tempo passa, o coração aquece de novo. Não é que o coração aqueceu e ele ficou gelado e ele derreteu, é que as vasanas, esses condicionamentos, eles atuam e eles quase que praticamente obrigam a gente a sentir. Primeiro é assim, eles obrigam a gente a pensar, de pensar, sentir, de sentir e agir. E da ação é criada, então, uma reação. Isso é karma. Posso repetir? Vou repetir. Essas vasanas, essas crenças, elas é como se fosse um robô, um programa. É um programa, tá? É mecânico, tá? É por isso que quando a gente fica com raiva de pessoas porque acha que elas não mudam porque elas não querem, é extremamente injusto. Inclusive, quando a gente acha da gente mesmo que a gente não muda porque a gente quer, é extremamente injusto. Quer dizer, no caso de não querer, não é não querer, é não ainda encontrar forças, vamos usar a palavra, para promover. Porque a primeira coisa que tem que acontecer, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber que essas vássanas, elas estão me manipulando, entendeu? A gente fica com tanto medo da manipulação das pessoas, mas as pessoas que nos manipulam, na verdade, é só um reflexo da nossa mente, do nosso condicionamento nos manipulando a sentir, a pensar, sentir e reagir do jeito que essa Vassana, que esse programa diz que é assim que tem que ser. É uma lei. É uma lei torta. Tá? Então, olha a boa notícia. O estudo do Karma Yoga, ele tem o objetivo de purificar a mente dessa lei. Esse estudo que a gente vai começar a fazer, ele tem por objetivo, ele é o estágio inicial, tá? De purificação dessa mente, para que essa mente possa, primeiro, discernir e perceber, e além de discernir, encontrar, então, esse impulso, essa vontade, alimentar essa vontade e se libertar. E, na verdade, a primeira vontade que tem que ser assim muito poderosa, gente, é a vontade de ser livre. Porque esse processo é um processo condicionante, limitante, frustrante. E a gente acha, vou brincar com a minha Renatinha, que foi sorteio no céu. E não foi. Não rolou sorteio no céu. Eu não fui aquela que preguei Cristo na cruz. Pode até ter sido. Eu posso ter sido. Entendeu? Mas o fato é que se eu já fui, eu tenho que me absolver, porque hoje eu estou em outro momento da minha vida. Então, a minha própria crença de que eu mereço castigo porque eu espetei Cristo na cruz é quem vai me punir. Porque provavelmente Jesus não me puniu. Não me puniria. Aliás, ele pediu para que, né, ó Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que eles estão fazendo.
Se eu fui mesmo dos soldados romanos que espetou o cara na cruz, por que eu deveria continuar me culpando se a vítima me absolveu? Porque a minha mente pode criar toda uma série de fantasias, ilusões que façam com que eu me apegue, que eu acho que eu sou culpado, e culpado merece castigo, merece apanhar, e por aí vai. E por aí vai. Tá, gente? Então, estou repetindo que eu acho que isso aqui é a base do nosso estudo, pode ser interessante. Tá? A minha ideia não é ficar falando que nem um urubu, não. Entendeu? É pegar o livro. E eu vou, se Deus quiser, a não ser que Deus queira falar através de mim, eu fico feliz. Eu não me garanto em ficar falando de carne e yoga sozinha, entendeu? Mas, por acaso, hoje as palavras surgiram aqui, elas estão vindo dele, provavelmente, porque eu estou aqui ouvindo o que ele está dizendo, provavelmente, entendeu? Então, o estudo do Karma Yoga, na verdade, por isso que é a educação da vontade, ok? É justamente através de uma sequência de um entendimento a gente poder nos absolver de ideias crônicas que geram sentimentos automáticos e que criam reações automáticas das quais eu vou ter consequência. Eu vou ter consequência. Qualquer ação tem sua consequência. E por isso, karma, ação ou consequência da sua ação. E por ação, os Vedas entendem também como sentimento e pensamento. Portanto, a coisa, o buraco ele é mais embaixo. O buraco ele é um pouquinho mais embaixo. Agora, obviamente, se a gente não consegue ainda cortar a raiz do pensamento e do sentimento, já é um grande feito se a gente consegue cortar as asinhas da ação. Se eu estou sempre acostumado a reagir de uma determinada maneira e eu consigo me conter, entendeu? Eu sei não, eu compreendi. Compreendi que isso que eu chamo de Deus, seja lá o Deus católico, seja lá o Deus judeu, seja lá qualquer Deus, ou seja a harmonia divina, ou seja o próprio Dharma, sempre, 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 sempre vai querer a minha felicidade maior. Então, no momento em que eu entendi isso, aceitar essa ideia de rendição fica mais fácil. Agora, se eu tenho uma pulsão de Vassana que diz que o mundo é uma sacanagem mesmo, que o mundo está todo errado, e está tudo errado mesmo, isso é uma cambada de filha da mãe, e eu não vou fazer papel de bobinha, não. Se essas ideias elas conseguem dominar, e isso é um condicionamento também, eu vou ser obrigada a fazer um escândalo. Essas ideias vão me obrigar. Então, na hora que eu entendi que eu adoro a liberdade, eu percebi que nada que me obrigue, nem mesmo essas ideias, eu estou de acordo. Eu sou daquelas, eu sou rebelde. Graças a Deus eu sou rebelde. Não gosto que ninguém me obrigue a nada, nem vacina, nem condicionamento, nada. Então, entender que algo dentro de mim me obriga, foi, na verdade, uma grande... Foi a melhor coisinha que eu pude perceber. Foi a melhor ideia que ajudou ao crescimento da minha vontade de me tornar livre desse circuito repetitivo de quê? De efeito das causas, que são sempre alimentados por mais causa, por mais causa, por mais causa. Tá? Então, 15 minutos para perguntas. Eu tenho uma dúvida. Há muito tempo. Olha, se eu for capaz de responder, meu bem, responderei. E é porque eu também tenho isso, claramente, essa vassana de ir lá e lutar, e indignar-me e fazer barulho, porque acho que tenho direito. E, portanto, isto agora, houve uma campainha aqui dentro, não é? Quando eu ouvi isto, tipo, pode ser que haja uma salvação, não é? Porque, mas depois há uma linha que me faz sempre muita confusão, que é, então se todos nós ficarmos sem fazer nada, a deixar fluir
a não nos importarmos com isso, percebes? A ficar nessa pacificação. Se todo mundo decidir fazer isso, como é que as coisas... Então as coisas não mudam. E há coisas que têm que mudar, digo eu, que se calhar não têm, não é? É isto, percebes o que eu quero dizer, a minha questão? Primeiro, eu vou te agradecer por essa questão, porque pode ser que... Eu não sei se eu nem consigo responder em 15 minutos, mas vamos tentar. Primeira questão aqui é que no Karma Yoga a gente vai entender o que é a dualidade e o que é mundo relativo, entendeu? Outra coisa que a gente vai entender o certo e errado dependendo do momento, tá? Não é o certo e errado fixo, não tem um certo e errado rígido. É relativo. É relativo ao quê? Relativo ao momento. E é relativo também à pessoa. Então, veja. Assim como eu e você somos condicionadas em reagir, tem pessoas condicionadas no oposto. Exato. Tem pessoas que querem que o mundo acabe melado para elas morrerem doce e dizem assim que Deus resolva. Que eu não posso. Isso. Entende? Então, na verdade, eu já vou te dizer de experiência própria, antes de eu poder dizer que eu tenho, antes de eu poder ser livre para poder escolher a ação correta, eu tenho que perceber que eu já sou condicionada a guerrear de qualquer maneira. Justo ou não justo, eu vou guerrear. Por quê? Porque eu sou condicionada com a crença de que se eu não fizer nada, o mundo vai acabar. A crença dos salvadores. Entendeu? A crença que olha só, eu, ego, eu, mente, eu, pequeno eu. Porque esse que diz eu é a mente, gente. É a mente. Entendeu? Isso a gente vai ver lá para frente. Então, nesse caso, o próprio fato de eu compreender que eu sou condicionada na luta, eu sou condicionado. É como se tivesse um travão ali. Sabe um disco enranhado? Vou lutar, vou lutar, vou lutar. Estamos no velório, vou lutar, vou lutar. Estamos no centro de meditação, vou lutar. Entendeu? A pessoa está presa na luta até quando não tem necessidade. Ou então, quando não é útil. Então, ela gasta energia e tempo à toa porque ela está até com a ideia certa, mas no momento errado. Por quê? Porque ela é condicionada, ela não é livre. Não sei se me faço entender. Sim. Então, a questão não está em lutar ou não lutar. A questão é a ação apropriada e alinhada com o momento e com a ocasião. Então, uma pessoa que é condicionada, vou repetir, em lutar, é o mecânico dela. Uma pessoa que é condicionada a esperar, morre lá esperando. Que é a história bonita, a bela história lá do Bhagavad Gita, que o Karma Yoga ele se inspira, né? Ele na verdade, o Karma Yoga ele vai tirar do diálogo de Krishna com Arjuna, lá, entendeu? Mandando o vagabundo ir trabalhar, entre aspas, entendeu? Porque o cara tá lá sentado na guerra dizendo, eu matar meus primos, meu professor, mas eu não vou mesmo, mas é que não vou mesmo, porque isso não foi feito para mim, porque isso é contra o Dharma, porque isso é maldade, porque Deus ensinou que não deve se matar o semelhante, blá, 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 blá. E Krishna convenceu ele a lutar, porque ele explicou que naquele caso era uma guerra justa. Justa por quê? Porque os priminhos dele eram adármicos, ou seja, eram do mal, era da gangue pesada. A gangue pesada estava estragando tudo. Portanto, era uma guerra justa. Lutar com ele, sim. E ele, como guerreiro, era obrigação dele, porque ele era da casta dos guerreiros. Se ele fosse comerciante, se ele fosse meditante, se ele fosse mendicante, mas ele tinha um status. Ele era guerreiro. Isso a gente vai estudar no livro, tá? Qual é a minha missão? Qual é o meu dever? Então, no caso de Arjuna, tá? É o oposto do nosso. Ele não quer, não posso, tenho medo, minhas pernas estão bambeando, não aguento, não dá. Ué, virou guerreiro por quê, meu bem? Está na caixa dos guerreiros, querido. Então, Krishna, que é a própria encarnação de Deus, Deus mandou ele matar os primos dele, entendeu? Sim. Deus mandou ele gritar, ele lutar. Vejam bem a relatividade das coisas na vida.
Entendeu? Nada no nosso universo, dentro desses estudos, é fixo. Se a gente observar, isso mesmo. Se a gente tentar repetir a mesma atitude nobre em dados momentos, a gente vai falhar. A gente vai errar. Por exemplo, eu já entrei no ônibus, no autocarro, né? O nome de ônibus é autocarro em Portugal. Eu já entrei em autocarro, está sentado no banco, que não era o banco dos idosos, e levantei e fui. E o idoso disse, muito obrigada. E já fiz o mesmo, e o idoso disse, não te pedi nada. Não estou com vontade, está achando que eu sou velho? Me descompôs. Mesma atitude. Aí vocês poderiam dizer, não, mas atitude nobre o cacete. Ele ficou ofendido porque ele achou que eu chamei ele de velho. Porque ele estava muito da boa vida, feliz da vida, segurando coisa, dizendo assim, eu posso, eu tenho idade, mas eu tenho força, caramba. Você está entendendo? Num outro momento, qualquer um ia dizer assim, pô, mas eu sou uma cretina, né? Porque o senhor está aqui e eu não levanto para ele sentar. Vocês estão percebendo a história? Eu já passei, eu realmente passei pelas duas situações. Sim. Várias vezes. Ou seja, não é correto. Né? É o momento. Mas o momento só pode ser... Veja, a gente só pode responder em liberdade quando a gente não está condicionado. Se a gente não está condicionado, a gente luta, a gente foge, a gente para e está tudo em harmonia com o Dharma. Obrigada a você pela pergunta, viu? Eu entendi o que você falou e compreendo plenamente, assim, sabe? Só que o Vedanta, mesmo eu ter nascido naquela família, já é efeito, entendeu? Ou seja, se eu tenho uma vasana de guerra, eu não vou nascer no jardim de paz. Eu tenho que nascer no meio da guerra. Não, entendeu? Por causa da sua energia, né? Entendeu? A própria vasana faz com que eu nasça no local, na família e na cultura de acordo. Entendeu? Então, é por causa de semelhança de alma que você está falando? Exatamente. É o semelhante, exatamente, causa e efeito. Ou seja, a gente poderia dizer que meu pai e minha mãe já é efeito da minha causa primordial. Entendeu? Porque é como se tudo tivesse de acordo. Então, esse é o primeiro ponto, tá? É importante. Só que uma outra coisa que é importante é que o Vedanta, uma coisa que é importante, que você me inspirou agora a falar, para a gente concluir hoje, é que o Vedanta ele coloca, na verdade, a coisa de uma maneira assim, que é muito bonita, porque é como se a gente, na verdade, aqui nesse mundão de meu Deus, a gente sempre estivesse lutando com duas questões que são muito básicas, que principalmente é a culpa. Tá? Então, basicamente, a gente vive lutando com a seguinte questão: ou a culpa é minha, a culpa é do outro. Parece que não tem outro caminho, entendeu? E o que a gente está estudando aqui, na verdade, uma terceira opção: a culpa não é minha e do outro, a culpa é da ignorância reinante, a ignorância que sempre existiu. E se eu, por acaso, nasci num ambiente que me favoreceu estudar Jiu-Jitsu, participar de constelações familiares, eu já sou abençoado. Por quê? Porque a minha alma já tem como mérito buscar coisas além, ir mais profundamente, entendeu? Para me libertar. Entendeu? Então, na visão desse estudo, que, na verdade, não é para acreditar, e não é religião, não é nada, ele é realmente uma coisa muito lógica, tá? O que a gente entende que é super libertador é que mesmo essas vasanas, tá? Essas vasanas que a gente carrega, elas são apenas frutos da ignorância. Por quê? Porque no mundo é impossível que não haja bem e mal ao mesmo tempo. Entendeu? Esse é o símbolo desse símbolo do tal aqui, ó, que eu tenho aqui, que está muito longe. Tá? Tem um branquinho no pretinho e tem um pretinho no branquinho. Ou seja, é impossível no mundo que a nossa ação seja 100% boa ou 100% má. Vai haver sempre uma mistura, entendeu? E aí o Karma Yoga, só que eles dizem que a gente vai arcar com as consequências, tá? Mesmo da nossa ignorância. Porque mesmo que não seja porque eu sou mal, ou compreendendo que a maldade é um subfruto da ignorância, compreensível, entendeu? Então, você vê, se eu entendo que mesmo o pai e a mãe que eu tenho é a parte que me cabe nesse latifúndio, entendeu? Ou seja, está tudo certo, entendeu? Mesmo que eu tenha problemas com esse pai, com essa mãe, é como se eu tivesse problemas com os meus condicionamentos, entendeu? E é bonito porque a gente para também
entendeu? Pelo menos para mim funcionou, a gente para de procurar culpado. Eu ou outro, eu ou outro. Não tem culpado para procurar aqui. No final, realmente. Não tem culpado aqui para procurar aqui. O que tem é remover a ignorância. Veja, se eu estou com dor do estômago, eu não tenho que ficar pensando que culpa eu tenho. Eu tenho que ir ao médico, entendeu? Eu tenho que ir ao médico, doutor, eu estou com dor de estômago, não sei o que lá. Ele vai dizer, beleza. Eu não tenho culpa porque eu tenho dor no estômago, mas o fato é que se eu não for ao médico, ela não vai desaparecer sozinha, entendeu?